missão e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente ao meio-dia. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, a igreja comigo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre, e eu digo amém. A igreja pode se assentar, glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não posso deixar de dizer que para mim é uma alegria enorme e uma honra muito grande estar ministrando a palavra do Senhor nesse 20º aniversário do Círculo de Oração Heroínas da Fé. É isso não mesmo, não é, irmãos? 20º aniversário do Círculo de Oração. O conjunto é uma missão divina, mas o Círculo de Oração ainda é o mesmo, Heroínas da Fé. E por que eu digo que fico muito honrado de, neste 20º aniversário, estar ministrando a palavra de Deus? Porque eu vi o primeiro aniversário do Círculo de Oração sendo realizado aqui nesse lugar. Na verdade, não foi nesta casa de oração, mas sim no bairro. Ali onde tem um galpão, alguns irmãos vão lembrar, outros não. Alguns são do meu tempo, outros não, já são mais novos. Mas eu me lembro e me emociono quando eu lembro que minha querida avó hoje partiu para Cristo, mas com apenas 2 ou 3 anos em que estávamos nessa congregação, se adaptando, pregando a palavra junto com o pastor Dominguinho no início dessa obra aqui nesse bairro, e o Círculo de Oração surgiu. E eu me lembro, amados, que aquela senhora, um pouco zangada, como alguns talvez lembram, um pouco irritada, era conhecida como alguém que sim, confrontava alguns pastores no meio do culto, não importava se o culto estava acontecendo, se ela não gostava de algo, sim, ela levantava, confrontava até mesmo o pastor. Não me orgulho muito desta parte, mas ninguém poderia dizer que aquela senhora não tinha coragem. Ela tinha muita coragem. E ela dizia, com poucos recursos que tínhamos naquele tempo, as pessoas diziam logo: não tem como a gente fazer uma festa porque o lugar não cabe. Porque sim, estávamos em alguns lugares, sempre andando de lugar em lugar, salão alugado, os irmãos sabem como é. E sempre a primeira coisa que diziam é: não cabe, não dá para fazer uma festa regional, não dá para fazer uma festa a nível ministerial, como naquele tempo gostávamos de fazer, convocando todo o ministério, todos os bairros, em todos os lugares. E o primeiro ponto que as pessoas viram é: não dá para fazer algo com muita gente. E ela dizia: bora correr atrás, vamos encher ali aquele galpãozinho, vamos dar um jeito, vamos reunir, mas não vamos deixar de fazer. E aí diziam:
o que a senhora vai dar? Porque naquele tempo ela queria, sempre que reunia gente, ela queria dar uma fartura, uma comida, algo que era para os irmãos sair, como dizia o nosso amado presbítero, com as bênçãos barrigais. Era para sair mesmo com fartura de alegria. E não era para ser vendida, era para ser mesmo entregue com fartura aos irmãos. E o pessoal logo dizia: como é que a gente vai reunir recursos para fazer isso? E ela, zangada, corria de um lado, corria de outro, mas sempre buscava as irmãs e dizia: nós vamos fazer dar certo, nós vamos dar o nosso jeito, nós vamos correr de um lado ou de outro. Não tem cadeira, bora pedir emprestado para as outras congregações. Não tem som, bora correr também pedir emprestado. E eu me lembro sim a luta do nosso pastor Dominguinho, eu também pequenininho, mas tentava carregar uma cadeira daqui, ou não era um salão aqui perto, carregava as cadeiras de onde a gente podia e fazia aquela festa enorme. E sim, eu me lembro que na primeira tinha sim muito mais gente do que temos aqui hoje em número de pessoas. Hoje nós temos sim, às vezes, um número um pouco reduzido quando falamos em reunião geral de festa do círculo de oração, mas eu sei que o número pode ter diminuído, mas a presença de Deus não diminuiu de jeito nenhum. Aleluia, eu me alegro porque a cada vez que eu vi uma festa de círculo de oração sendo realizada, sim, eu vi aquela minha velhinha zangada, porque tinha sim, era problema com farda, era problema para fazer faixa, era problema para arrumar cadeira, era problema para arrumar som, era dificuldade para todo lado, sim, eu vi ela muito estressada, mas eu vi com os meus olhos, chegava o dia da festa, as irmãs aqui faziam aquela oração, louvando a Deus pelo seu fardamento e pela festa realizada. Ah, meu amado, sempre, desde o primeiro ciclo de oração, eu vi a presença de Deus derramar-se sobre vidas neste lugar, da forma que as pessoas não conseguiam segurar as suas lágrimas. Porque um lugar, meu amado, que está coberto pelas orações do ciclo de oração, e não só do ciclo de oração, mas de toda a igreja, o Senhor derrama o seu bálsamo neste lugar. O Senhor não nos deixa órfãos, mas Ele faz com que o seu Espírito abrace a sua igreja, envolva a sua igreja, e não importa quantas lutas enfrentaram, não importa quantas dificuldades talvez fizeram essas pessoas perder a compostura em algum momento, mas no momento em que uma vida dobra os seus joelhos, agradecendo e louvando ao Senhor por mais um ano de luta, mas também é mais um ano de vitória, o Senhor abre as janelas dos céus e eu vejo com os olhos espirituais como uma nuvem de glória que descia sobre o povo de Israel lá nos tempos antigos. Do mesmo jeito, Senhor, faz com que a sua nuvem de glória paire sobre este lugar e a sua glória venha preencher a sua igreja. Esta glória está sobre este lugar. Esta glória já está sobre este lugar. Esta unção já está sendo sentida. Quando dizem que Deus habita no meio dos louvores, ah, meu amado, não dava para segurar as minhas lágrimas enquanto estávamos adorando em conjunto aqui. É porque Deus derrama sua glória enquanto tem adoração. Então não se preocupe, eu gosto de falar da palavra de Deus, mas gosto também de ouvir na igreja respondendo com adoração, com glória, com aleluia, com louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que enquanto estamos adorando, o Senhor vai derramando mais da sua glória, da sua presença, da sua unção, do seu mistério, das suas curas, dos seus milagres. E eu creio que aqui esta unção já começou a agir. Antes mesmo de eu começar a pegar este microfone e falar qualquer coisa, a unção de Deus já começou a agir em vidas aqui. Então não espere muito de mim, porque nada sou, nada consigo fazer, mas o Papai do céu, Ele já tem preparado algo especial para ti. Então não perde o tempo, não desperdiça o teu tempo e continua adorando, porque no meio da adoração Ele ainda vai tocar na tua vida com esta unção.
unção que está escrito na palavra. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do ombro, o jugo despedaçado do pescoço, por causa da unção. Deus já me autorizou a dizer que já tiveram jugos sendo quebrados aqui nesta noite. Eu sei que já tiveram jugos sendo quebrados aqui nesta noite. E não sei se até o final do culto ou só amanhã alguém vai testemunhar e dizer: na hora do louvor eu fui curada, na hora do louvor eu fui renovada, na hora do louvor eu fui cheia da graça de Deus. E se não foi ainda, vai adorando, porque esta unção sim, ela vai tirar a carga do ombro. Tem gente que está cansada, tem gente que está aflita, tem gente que está fadigada aqui nesta noite. Tem gente que, como já foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, chegou aqui sob o jugo, infelizmente, da morte e do próprio diabo apontando o dedo e causando julgamento, causando e trazendo palavras de desânimo, trazendo palavras para te amedrontar, para te fazer ficar com medo, para te fazer parar, para te fazer desistir. Mas em nome de Jesus, esta unção que já foi derramada e continua sendo derramada neste lugar, esta unção, ela vai quebrar, vai tirar toda a carga. Em nome de Jesus, toda a carga vai ser tirada e continua sendo tirada agora, em nome de Jesus. Jesus, nesta casa de oração, e que sim, eu acho que já estou mais de 23, 24 anos que me congrego nesta casa de oração, com esta família, com este povo, e sim, para mim é motivo de muita alegria poder falar de Jesus nesta oportunidade tão maravilhosa. E como nós começamos a ler a palavra do Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, nós enfatizamos o versículo 17, e que o Senhor nos disse, assim como disse para João: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu, o que vivo, o que foi morto, mas eis que eu estou vivo para todo o sempre. Quando nós lemos a palavra do Senhor, eu pelo menos gosto de estudar, gosto de refletir, mas nunca tive a oportunidade de me aprofundar na teologia como eu gostaria. Louvo a Deus porque as portas estão se abrindo, e no nosso ministério ainda esse ano eu sei que a gente vai começar um grande grupo, junto com os nossos pastores, conseguiram trazer aqui mais para pertinho o nosso curso de teologia. Mas sim, confesso aos irmãos que não sou um teólogo, mas gosto de estudar a palavra de Deus. Gosto de ouvir o que outros pastores têm a dizer acerca de diversos assuntos. Assuntos como eu destaco, Apocalipse, para mim sempre foi um texto difícil, cheio de textos complicados, cheio de textos assustadores, cheio de textos que me deixavam, sim, bastante aflito muitas vezes quando eu lia, não entendia, não compreendia. Desde os meus 10 anos de idade eu comecei a ler a palavra de Deus, e quando peguei minha biblinha menor do que esta harpa, em que eu colocava ela no meu bolso e sim, levava para a escola, levava para onde dava, um dos textos que eu me desafiava a ler bastante eram os textos de Apocalipse. Mas eu sei que, como muita gente, eu naquele tempo também lia, relia, e sim, quando se falava de castiçais, quando se falava nas estrelas, quando se falavam nas trombetas, quando se falavam de um dragão que subia do mar, quando se falava de chifres
quando se falavam de luas, quando se falava de cada um daqueles símbolos, eu tentava até pensar no que poderia ser, mas por muitas vezes eu deixava um pouquinho de lado e dizia: vou entender simplesmente como uma visão, assim como Deus pode nos dar visões que às vezes a gente não interpreta. Vou deixar como às vezes eu tenho sonhos que não consigo interpretar e nem entender, mas não vou deixar de ler. Quando o tempo vai passando e a gente vai se ouvindo da parte de outros pregadores, pessoas que estudaram sim a Bíblia diversas vezes, pessoas que tiveram referências, tiveram sim às vezes embates discursivos acerca desses textos, nós começamos a ver que existem várias interpretações. E sim, quando se fala da Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Apocalipse, nós estamos falando de um texto inteiramente cheio de revelações. E revelação, ela precisa ser interpretada. Toda revelação que vem assim, ela precisa de interpretação. E essa interpretação, muitas vezes, sim, ela pode ser errada. Mas em nome de Jesus, nós traremos sim interpretações da forma correta, conforme o Espírito Santo direciona, conforme a palavra de Deus se confirma, porque a própria palavra de Deus, ela se confirma quando nós vamos lendo ela de capa a capa, nós entendemos que a palavra do Senhor, ela se completa. E quando nós lemos e entendemos que mesmo que sejam textos complexos, não precisa a gente ficar com muito medo. A gente já começa logo a segurar o que Deus disse para João no início da revelação. Quando Deus chamou João e antes de fazer ele ver muitas coisas, apenas nas primeiras coisas que João contemplou, nesta visão, em que ele já ficou estarrecido, caiu aos pés do Senhor como que morto, e sim, eu sei que ele estava cheio de temor, de tremor, e Deus logo o acalmou dizendo: meu filho, não temas. Diante de assuntos complexos na tua vida, o Senhor da mesma forma já vem te dizendo: minha filha, não temas. Diante das lutas que você enfrenta na tua vida, diante das coisas que são tão grandes, que sim, não são apenas coisas boas que nos fazem cair, nos prostrar, às vezes perder as forças nas pernas. Só você e Deus sabe tantos de coisa que vem e que querem muitas vezes te fazer perder as forças nas pernas, cair, estremecer, temer, mas a palavra de Deus é a mesma. Poderia ser diante de Deus ou diante de qualquer coisa que te faça temer. A voz de Deus nesta noite diz para a gente, a primeiro momento: não temas, não temas. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Antes do teu problema, eu já estou lá. E no final desse problema, eu vou continuar no mesmo lugar. Não temas. Quando eu olho para essa complexidade da Bíblia Sagrada, sim, às vezes eu temia pegar até mesmo esses primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Eu temia, mas, meu amado, quando a gente pega a palavra do Senhor, nos dizendo assim: não temas, a única coisa que a gente faz é se render aos pés do Senhor, estudar a sua palavra, ler, e a cada vez que a gente estuda, que a gente lê, somos alimentados da palavra do Senhor, e cada vez que somos alimentados pela palavra do Senhor, somos fortalecidos por essa graça do Senhor. E toda vez que nós somos fortalecidos por essa graça do Senhor, nós somos sim cheios de uma autoridade, de uma coragem que não tínhamos antes. E eu sei que Papai do Céu quer nesta noite derramar coragem sobre vidas neste lugar, coragem sobre vida de mulheres valentes, mulheres valorosas neste lugar. Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer nesta noite, então vamos à palavra do Senhor. Não tem como eu falar de Apocalipse sem antes falar das pessoas especiais que Deus se propõe a falar com essas pessoas. E por que especiais? Eu começo a dizer especiais porque sim, elas se manifestam de alguma forma diferente diante de Deus. E João era um